Oi gente, tudo bom? Voltamos para mais uma review de Legion. Hoje a gente vai falar do quarto episódio já, a gente já tá no quarto episódio, como tô passando rápido essa temporada de Legion. Verdade. Infelizmente. E é um episódio centrado na Cid. E eu gostei bastante desse episódio. Ao contrário de outras séries, como por exemplo Stranger Things e Handmaid's Tale, que eu não gostei muito daqueles episódios em que a gente saiu da história pra ver outra coisa, que foi a história do Luke e a história da irmã da Eleven. Aqui eu gostei muito, assim como eu gostei muito também daquele episódio sobre o Leprechaun da American Gods. Sim, Eu acho que foi um episódio que adicionou mais pra personagem, foi um episódio que brincou com os sentidos de uma maneira diferente. Foi um pouquinho de quebra naquela tensão que tava construindo do episódio, mas sem esquecer da história. Sim. Eu acho que ele lida com alguns problemas que a Cid estava tendo essa temporada e que a gente não estava entendendo o porquê, o que tinha acontecido com ela, o que estava acontecendo com ela, faz a gente conhecer um pouco melhor a personagem. Porque Legion consegue fazer isso muito bem, ele te dá, assim, nada do que é feito em Legion é tempo desperdiçado. Eles aproveitam muito bem, otimizam muito bem o tempo que eles têm em tela pra te dizer alguma coisa. Por mais que esse episódio não tenha avançado muito na trama. Eu acho que, vamos dizer assim, ele seria o mais próximo de um filler que a gente teve essa temporada. Mas não é uma coisa ruim. Não, é uma coisa ruim, porque tu nota que não teve introdução do Jon Hamm, nem teve nenhum pedaço de narração no meio, que nem os outros 3 episódios. Então ele fica muito com esse feeling de interlude, sabe? Uma coisa legal também que teve nesse episódio é que a gente descobre logo no começo que ela não tá numa maze. Logo no começo não, a gente tem a impressão de que ela tá numa maze. Porque ela tá batendo os dentes no fim, né? Do episódio, quando o David encontra ela, ela tá parada batendo os dentes, mesmo o monge tendo morrido. É que eu acredito que no momento que ele entrou na cabeça dela, foi uma questão de segundos pra ela sair, só que ela já tava presa nesse loop e ela decidiu ficar nesse loop. Né? Eu acho que foi essa uma decisão consciente dela. Sim, no momento certeza. em que ela teve a chance de se libertar. E a gente tem essa história, então, da gente conhecendo a vida dela e o David tentando entender, afinal, o que tá acontecendo com ela, por que a gente tá aqui, o que a gente tá fazendo aqui. E ele não consegue entender. Ele simplesmente não consegue entender. Ele vai cheio de conceitos pré-concebidos que ele acredita que ele conhece a Cid. Ele conhece, do que ele conhece da Cid. Ele acha que, é porque o problema é comigo e não tem nada a ver com ele. Nunca teve nada a ver com ele. O problema é solidão, o problema é que você quer fazer parte do mundo, o problema é, sabe? Que eu não vou te aceitar, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com isso. Era só uma questão que ela queria mostrar pra ele como a dor serviu pra que construísse ela como uma pessoa. E como essa dor é o que vai salvar eles no final, basicamente, assim. Ela dizendo que eu não sei se é um ponto final no relacionamento deles, ou se é só pra, tipo, que ele entenda que o amor deles não é suficiente. Exatamente. Ele é pra ele entender que não é que ele não deve usar o amor como combustível. Exatamente. Ele deve lutar pelo amor, mas não com o amor. Sabe? Tipo, que pra ele sobreviver calcado nas dores, no sofrimento e nas coisas que ele viveu. Exatamente. E eu acho que isso é uma mensagem muito forte. Bastante. Porque a gente vê tudo que a Cid sofreu. A gente não imaginou que a Cid tivesse sofrido tanto. Até porque a gente não sabia muito sobre o personagem. Não. A gente sabia que ela não podia tocar porque ela passava para as outras pessoas. E a gente sabia daquela história que ela fez sexo com o namorado da mãe dela. Quando ele trocou de corpo com ela, foi assim que ela perdeu a virgindade. Mas essa questão, tipo, de ela já nascer sem querer ser tocada, nunca querer ser tocada, mesmo que isso não tem a ver diretamente com o poder dela, que é só uma coisa muito irônica, porque ela nunca quer ser tocada, e daí quando ela toca alguém, ela troca de lugar com as pessoas dela, não pode tocar os outros. E toda a história, o loop, a trilha sonora eu achei sensacional, e o jeito como a trilha sonora muda do começo da história que ela conta pro momento em que ela se rebela contra a mãe dela, e sensacional. E a Lily Rabe é uma ótima atriz, eu acho que ela... Sim. Perfeitamente. Tem umas coisas muito boas que eu gosto que a trocagem de câmera, a fotografia faz muito bem. Que no começo, quando a gente tá vendo a primeira vez, a gente vê o David sempre em segundo plano, aparecendo num cantinho borrado. Daqui a pouco ele é o segurança do negócio e ele tá tentando espiar pra ver o que ela tá fazendo. E aí depois, aos poucos, tu vai vendo que ele tá interagindo com a história, ele tá meio que tentando entender a história participando dela, a história da vida dela participando dela.
E foi basicamente focado nisso, né? Basicamente para chegar nessa conclusão de que eles precisam, eles precisam realmente usar a dor deles como um escudo, como uma proteção para poder ganhar essa luta que eles vão se meter, porque eles não sabem para onde tudo vai dar, e foi uma mensagem realmente muito impactante no final, assim, quando ela deixa esse recado pra ele, assim, e ele finalmente compreende. Mas eu acho que é basicamente isso, o episódio não se alonga muito mais do que isso, né, ele se foca bem nessa história. A gente tem ainda a solução também, que foi o que a Maria disse, de todo mundo voltar ao normal quando o monge morre, mas não passa muito disso, acaba... Quando vai começar o episódio, ele acaba. E eu acho que aquele pedacinho que a gente teve deles do lado de fora foi pra reforçar que ela não tá no mês. Exatamente. Que aquilo foi ela que fez, que é ela que tá mantendo o David ali. Que é justamente no momento que o David diz, tá, mas então... Tu não tava no Maisie? E quando aí, ele fala com a Cid criança, e a Cid criança responde pra ele, e daí ele se toca também que ele não tá no Maisie. Sim, aí a Maria até disse, nossa, mas pra que fazer isso? Parece que quebrou o ritmo do episódio, daí a gente entende. Exatamente. E daí aquela grande revelação no final, que por algum motivo, de alguma maneira, a Lane conseguiu fugir da mente do Farouk. Fugir, ou o Farouk deixou ela escapar, sabe? Porque ele parece estar muito no controle do poder dele pra deixar ela escapar, assim, ela escapou. Então deve ser uma coisa friamente calculada pra manter o David nas rédeas. E vamos ver qual caos que ela vai causar nessa... E como ela se materializou, né? Por isso que eu acho que o Farouk tem um dedinho nisso, não foi uma coisa que ela fez por conta própria. Uma coisa que eu acho legal também é que esse episódio foi mais daqueles que utiliza bem a fotografia pra contar as histórias, a história dele, e quando começa aquela cena do iglu, e daqui a pouco ela tá nascendo e saindo daquele iglu, assim, eu achei muito genial aquela cena. Com certeza. As tomadas do nenê também, que é muito perfeito, eles conseguiram fazer o nenê reagir ao toque, toda a montagem muito bem feita, aquela cena perturbadora dela, da mãe dela e do namorado dela também, foi muito, muito chocante aquela cena. Mas excepcional, é a série que eu mais... Todo episódio eu paro e eu fico, meu Deus, como essa série é incrível, como ela é foda, como ela consegue criar situações embasbacantes, mesmo quando ela não tá avançando o plot, né? Não tá avançando a trama. Mesmo quando ela não tá avançando a trama, não fica chato, não fica enfadonho, porque é no fim do episódio que dá o title. Daí eu fiquei muito... Ali alterou até a minha percepção de tempo, porque olha só o que eles fizeram, porque eles sempre colocam bem no começo. É verdade. E aí quando eles colocaram no fim, eu pensei, então não foi nem metade do episódio ainda, recém começou, agora que vai começar a história. Não, foi o fim. E daí, tipo, putz... Eles estão brincando muito bem com a narrativa, e eu acho isso muito, muito legal, muito... como é que eu vou dizer assim? É um ar fresco nesse tipo de modelo de série, sabe? É uma coisa que Legion faz diferente de todas as outras séries, e que bom que eles fazem desse jeito. Porque mesmo assim, parece que é uma continuidade onde eles cortaram e sabe, vamos adiante, vamos tocar e vamos cortar aqui o roteiro, Puf, e aí, e ao mesmo tempo assim, contou bem a história. Não precisou se apressar pra contar a história da Sydney, não precisou se alongar demais pra ficar mais do que um episódio fazendo isso, em vez de ficar... Tem série que gosta de ficar intercalando várias vezes pra contar uma história e deixa o cara preso preso 2 episódios, o cara fazendo a mesma coisa, que eles resolveram de uma vez, vai embora, toca o ficha e vamos embora agora. Ansioso pra saber o que vem a seguir e pra ver o que vem agora na trama, que agora nós não temos realmente nenhuma mais... expectativa do que vem pela frente, porque a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer. E a gente adora isso. Muito bom, excelente, como sempre. Como sempre. É isso então, gente. Não esquece, como sempre, de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio de Legion, e se você tem alguma teoria ou alguma coisa que espera que aconteça nos próximos episódios. Compartilha nas redes sociais para ajudar o canal, e dá uma olhada aqui na nossa descrição. Nós temos o nosso link patrocinado da Amazon. Se você comprar livros, gibis lá, você ajuda o canal. Tem o link do nosso grupo no Facebook, vai lá pra continuar conversando com a gente, tirar muita piada, fazer muita zoeira. E tem o link do nosso Apoia-se, que se você quiser pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês, tá bom, gente? Até a próxima!